Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou te contar um segredo. Sabia que é possível ganhar dinheiro direto na tela do seu computador, sem patrão chato, sem ter que trabalhar 8 horas por dia, sem ter que se locomover até o local de trabalho? E aí, você acha que é possível conquistar a independência financeira? Fique no vídeo e descubra como. Sei que muita gente tá aí cansada de ralar o mês inteiro e não ver grana sobrando. Acredite, eu também já passei por isso, mas aí eu descobri um caminho que pode dar uma reviravolta na sua vida financeira. Tá na hora de você conhecer a análise gráfica do mercado financeiro ou leitura de velas. Calma! Não é um bicho de 7 cabeças, e com as dicas desse vídeo você vai saber exatamente a hora de comprar ou de vender no mercado de opções binárias. Que demais! Ai, que delícia! Então assiste esse vídeo até o final pra não perder a chance de mudar de vida. É sério, bicho, eu tô te dando a oportunidade de conquistar de vez a tua liberdade financeira, e você só precisa aprender mais uma habilidade que vai ser necessária pra tua jornada até o sucesso. É simples, cara. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. E aí, eu sou o Felipe, e esse vídeo aqui é pra você que tá dando um nó na cabeça, que não entende o que é gráfico de vela, não entende o que é candlestick. Então se você tá começando nas opções binárias e tá achando tudo isso meio confuso, fica tranquilo que eu vou te ajudar a entender e interpretar cada informação dessa aqui no gráfico, de uma forma simples e super didática. E o melhor é que esse conhecimento também vai servir para qualquer outro mercado de forex, criptomoedas, porque leitura de gráfico é universal. E esse aqui é só o segundo vídeo do guia definitivo de como lucrar com opções binárias. Então se você é novato, caiu aqui de paraquedas, não se preocupa, tá o link aqui abaixo com todos os vídeos da série, inclusive do primeiro vídeo que eu falo o que são opções binárias e como você lucra com elas. E a propósito, a corretora que eu venho usando para operar é a corretora Quotex. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa fazer o seu cadastro. É algo muito simples, leva menos de 1 minuto. Você só vai precisar de um e-mail e da senha. Agora, se você já manja um pouco do assunto e só tá com algumas dúvidas, eu vou deixar um índice aqui embaixo para que você possa navegar e ir direto pro assunto do seu interesse. Mas ó, se tá tudo meio confuso, eu recomendo que você assista o vídeo até o final, pegue um caderno, um papel e caneta e anota tudo que foi importante. Bora dominar a leitura de velas? O poder da leitura do candlestick. O gráfico de vela, também conhecido como gráfico de candlestick, nada mais é do que o reflexo das emoções dos compradores ou vendedores. Quando muitas pessoas estão comprando, os preços sobem, e quando muitas pessoas estão vendendo, consequentemente, os preços caem. É uma questão de oferta e demanda. O mercado é sempre essa sequência de altas e baixas. A importância do gráfico de velas ou candlesticks está nas informações que eles nos mostram: a abertura, o valor máximo atingido, o valor mínimo atingido e o fechamento naquele determinado período de tempo. Um exemplo, gráficos de 1 minuto, cada vela vai ter 1 minuto. O gráfico de velas oferece informações que são mais relevantes do que o gráfico de linha, porque, como eu citei anteriormente, ele apresenta os 4 preços importantes para que a gente tenha uma noção de para onde o mercado está indo. E é fundamental aprender a ler e interpretar o que cada uma dessas velas está dizendo. Então vamos fazer diferente. Eu vou começar pedindo para você esquecer todos esses padrões que pediram para que você decorasse, como Marubozu, Dragonfly, esses nomes estranhos. Isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Então se concentra, vamos entender o que realmente é o Price Action e o que cada velinha dessa está nos contando. Conheça o candlestick. Ele tem 2 partes principais: o corpo e a sombra. O corpo representa a diferença de preço entre a abertura e o fechamento durante um período específico de tempo. A sombra de preço, também conhecida como pavio, mostra a faixa de preço que o ativo alcançou no mesmo período de tempo. Quando o corpo começa no preço de abertura e termina com um fechamento acima, ele fica verde, indicando uma tendência de alta. No entanto, quando o corpo começa no preço de abertura e fecha abaixo desse preço, ela fica vermelha, sinalizando uma tendência de baixa. Pega este candlestick verde, por exemplo. Ele abre em determinado nível e sobe até o pico e fecha um pouco abaixo desse preço. Agora aqui está o candlestick vermelho. Ele abre em determinado nível, cai para o mínimo e fecha um pouco acima desse preço. Agora vamos entender a história que os movimentos dos candles nos contam. E a partir de agora você vai conseguir entender tudo o que aconteceu no último período de tempo que você escolheu só de bater o olho. Começando pelos candles verdes ou velas de alta, o preço nasceu neste determinado ponto, foi buscar o seu valor mínimo e em seguida retraiu, formando o pavio inferior. Logo após, ele buscou a sua máxima e retraiu novamente até o fechamento do preço, formando o pavio superior. Já esse candle vermelho nasceu exatamente onde a vela anterior fechou. Subiu um pouco, atingindo a sua máxima e em seguida retraiu, deixando o pavio superior. Logo após, ele foi buscar o preço mínimo e retraiu, formando o pavio inferior. Agora vamos explorar os pontos importantes para a gente entender os candlesticks no mercado financeiro. A abertura de um candle. Cada candle abre exatamente no fechamento do candle anterior. Isso cria uma conexão contínua entre os candles e reflete a dinâmica do mercado, sombra ou pavio. Sempre que o preço atinge a sua máxima no topo ou a sua mínima na base, durante o período representado pelo candle e depois recua, ele deixa o que nós chamamos de pavio ou de sombra. Essas sombras ou pavios mostram os pontos extremos que o preço alcançou, mas não se manteve naquele período de tempo. O comprimento da sombra é ideal
essencial para entender a ação do mercado. Quanto mais longa a sombra, mais distante o preço máximo ou preço mínimo chegou do preço atual de fechamento do candle. Uma sombra longa para cima indica que o preço máximo estava bem distante do preço do fechamento. Já uma sombra longa para baixo indica que o preço mínimo estava distante do preço do fechamento. Sombras muito longas indicam força no sentido oposto. Se um candle verde tem uma sombra muito longa apontada para baixo, significa dizer que apesar da alta, houve uma pressão de venda significativa, mas os compradores ainda conseguiram manter o preço acima do mínimo. Da mesma forma, uma sombra longa apontando para cima em um candle vermelho indica que os compradores exerceram forte pressão, mas os vendedores conseguiram manter o preço abaixo do máximo. Observar esses elementos vão te dar informações valiosas que vão te ajudar na sua tomada de decisão, mas você tem que lembrar de analisar o contexto geral. Agora vamos explorar a importância das sombras dos candles e como elas influenciam nas nossas decisões de compra ou de venda. Essas zonas com muitas sombras são chamadas de zonas de rejeição, porque o preço tenta ultrapassá-las várias vezes, mas foi rejeitado pela força contrária. Observe como esses candles vermelhos têm muita sombra, indicando uma região com muitos compradores. Toda vez que o preço caiu nessa região, os compradores impulsionaram novamente. Essas zonas de rejeição também são conhecidas como zonas de suporte e resistência, mas se o preço acaba rompendo a zona de resistência, ele se torna uma zona de suporte, ou seja, se ele rompeu a resistência, vai acabar se tornando uma zona de força compradora. Se o preço não consegue romper uma região de resistência, ela se torna uma região de força vendedora. Do mesmo jeito, se o preço não consegue romper um suporte, ele se torna uma zona compradora. Quanto maiores as sombras nos topos ou fundos dos candles, maior a força de rejeição. E isso pode ser um indicativo importante para você abrir as suas operações. Então lembre-se de analisar sempre um conjunto de candles e não só um candle isolado, porque é o preço que manda no mercado, então desapegue dos indicadores. E quanto maior for o período do gráfico, maior vai ser a relevância das informações. Candles com corpo cheio, sem deixar pavio, indicam uma forte tendência de compra ou de venda. Eles apontam a convicção dos compradores ou dos vendedores naquela direção. Já os candles com corpo pequeno e sombra grande indicam força em uma determinada região. Ou seja, analisar os candles de força ajuda a entender qual é o comportamento do mercado. Já os candles de reversão são encontrados nos topos e fundos do mercado. Na próxima aula, eu vou abordar os principais candles de entradas e gatilhos para as operações. Eu espero que essas informações tenham te ajudado a entender melhor o gráfico de candle. Se restou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Já deixa seu like se gostou do conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações que é para não perder os próximos vídeos desse guia completo de como ganhar dinheiro com o mercado de opções binárias. Eu espero ter te ajudado e tamo junto nessa jornada.